eu era líder. Aí eu fui para outra. Ele estava na quadrangular, depois ele foi para a assembleia. Hoje eu fui convidado novamente para assumir uma liderança, mas tenho trauma de ter minha liberdade do evangelho reduzida, sabe? O que devo fazer, cara? Devo ficar e ajudar os irmãos ou devo romper de vez com a igreja evangélica? Por que ele não vai ajudar o mundo? Por que ele não vai? Jesus não disse, indo pela terra, procurai os crentes e as igrejas e repetir o evangelho, e repetir o evangelho, e repetir o evangelho uns aos outros, e cantai, e cantai, e cantai, e cantai, e cantai, e também fazei conferências e acampamentos e retiros, sede levitas, organizai corais, sede superintendentes de escolas dominicais, líder, e cumprireis o chamado do meu Pai que está nos céus. Se ele está me dizendo que ajudar os irmãos, a missão dele na vida seria fazer isso aí. Num lugar onde no primeiro ele saiu traumatizado e conheceu ameaças que eu tenho ideia de quais sejam, e no segundo ele está entrando também num outro lugar que hoje em dia, já não de hoje em dia, mas de uns bons 15 anos ou mais para cá, está se tornando um balaio de gato, que é guerra, é briga, é fratricídio de todo lado na Assembleia de Deus de Manaus. Então, meu amigo, nosso chamado em Cristo é no mundo. Ajudar os irmãos é o próximo, é o caído, é o necessitado, não é ir fazer grupo no coral, vamos cantar, você é tenor, você é baixo, estou na obra de Deus, você é contralto, para com isso. Sim. Sabe, obra de Deus é vida, não é um endereço de uma agremiação, não. A obra de Deus está em todo lugar. É caído, é marginal, é cansado, é drogado, é gente aflita, é rico vazio, é pobre faminto, é menino sem pai, é menina sem mãe, são garotos perdidos, são velhos desamparados, são doentes largados em hospitais, ou em quartos, ou em camas, são pessoas que, tendo filhos, viram os filhos se orfanizarem, da indiferença. A obra de Deus é ser filho para esse pai, para essa mãe, é ser mãe para esses filhos, é ser irmão para esse desirmanado, é ser abraço para esse desabraçado, é ser referência de dignidade para quem se via em total marginalidade. Para começar, a obra de Deus começa assim, meu amigo. Então eu me pergunto, por que você vai perder tempo num pub onde os bêbados quebram garrafas nas cabeças uns dos outros e chamam esse pub de obra de Deus? Você que decide se você quer o evangelho ou você quer entrar na cova dos iracundos, peidosos, que servem ao Deus de si mesmos. Porque o Deus deles, hoje em dia, é o ventre deles. E aí? O que o cara tem dificuldade, cara, que eu noto aqui no chat direto, é de entender que ele pode sair pra rua, pode ir pra algum lugar. Ele só pode não, ele deve. Ele deve. Ele acha que ele só evangeliza se ele estiver dentro da igreja. Não, dentro da igreja nós estamos, é um conceito errado. Eu sou igreja para ir para o mundo. Igreja não é um recipiente. Igreja é uma catapulta. Sim. É tudo diferente. Sim. Igreja eu sou, não é um lugar. Então, quando eu sou catapultado para a vida, igreja foi. Igreja é. Quando eu estou reunido com os irmãos, igrejas somos. Sim. Só isso. Sim. Agora, a perversão é tão grande que o indivíduo agora chama a cova, o que o texto de Mateus 25 chama de a cova,
Ele chama de a igreja, de um refúgio, de um ministério. Não entende nem a basicalidade mais mobral disso tudo, que é quando Jesus disse em Mateus 28, ide por todo mundo, pregai o evangelho e pregai o evangelho a toda criatura. Sim. Brother, você que é um homem gerúndio, não se estava usando no tempo verbal ali do grego, tanto quanto tendo Jesus como chave hermenêutica, a gente entende que Jesus nunca foi de ides, Jesus sempre foi de indos. O que está escrito ali em Mateus 28 é indo por todo mundo, ou seja, no processo de ser, é no processo de ser que o evangelho acontece, é indo. Sim. É no Lídia, vendedora de púrpura, indo comprar púrpura, escolher cores, fazer negócios, tem gente no caminho, indo, faça discípulos. O outro é fazedor de tendas, se assenta na praça e as pessoas escolhem tendas. Enquanto ele decide pano, cor, tamanho, isso, aquilo, ele enquanto está conversando, naturalmente vai rolar. Aí o jeito dele ser é tão diferente, é tão meigo, é tão bondoso, é tão paciente, é tão justo, é tão nobre, é tão humano, que o outro vai se interessar, vai querer começar a saber de um ethos, de uma tenda espiritual para ele. Sim. E aí vai, é indo. Você precisa de oportunidade ministerial maior do que a que você já tem se você é um professor de alunos. Aí o cara ainda quer se desesperar e sente que não faz a obra de Deus, que precisa ir para o seminário para ser ordenado pastor, para domingo ele ficar atrás de um púlpito. Quando todo dia o Estado paga ele, ou a escola privada paga ele, para ele ficar na frente de 200, 300, 400, 500 alunos. Aonde ao invés dele ficar dançando a dança do show das poderosas, como aquele negão que a gente mostrou ontem aqui. Sim, claro. Ele pode, o céu é o limite para a criatividade dele como professor se apresentar, e no processo a consciência do evangelho vai falar, vai gritar, não necessariamente na classe, publicamente, mas no encontro particular, humano, sim, num lanchinho, na solução de um problema de um aluno que não está se encaminhando, enfim, bilhões de chances todos os dias. E o cara quer ministério. Quando tudo que ele tem é ministério. Imagina um médico. Pode ter posição mais confortável para você ministrar a graça de Deus para uma pessoa humana do que como um médico. Cara, o sujeito chega todo desguarnecido, a família vem e entrega ele a você. Entrega, doutor, doutor, doutor. E eu já encontrei médicos se sentindo muito mal porque não faziam a obra de Deus, queriam ir para o seminário e virar pastor. Eu digo, é muita doença, muita esquizofrenia. O cara está ali com o doente, podendo conversar, meigar a alma do sujeito, tranquilizar, pacificar uma família. Dizer Deus abençoe para todo mundo com amor. Não precisa botar a mão na cabeça. Em nome de Jesus, traga o óleo, enfermeira. Não. Jesus cura sem ninguém nem notar, no trato. Vai tirar um pulso, tá orando. O médico tem chance de aplicar a medicina e impor as mãos sem o outro nem perceber. Tá tirando a temperatura e fazendo oração. Cara, tá tudo na mão dele e ele não tem ministério. É muita atrofia, você não vê? É muita cova. Sim. É muita doença da cova. Sim. Você vê um advogado querendo ministério, gente passando com necessidade para todo lado. Meu pai, enquanto advogou, meu Deus, depois de convertido, o escritório dele virou uma romaria de gente, porque um advogado que advogava causas espirituais, eita, se tornou fascinante. É o juízo final. É fascinante. O cara chegava lá, quando acabava, ele dizia, olha, você está angustiado demais, não vai sair assim não, deixa eu fazer uma oração. E olha, confia, não nos homens, nem no juiz, nem em mim, mas o Senhor vai te pacificar.
Você vai provar a justiça do reino de Deus, que é paz e alegria no Espírito Santo. E pai, e vai embora. Meu Deus, aí os caras querem ficar presos atrás daquele púlpito. Amantíssimos irmãos, reunimos-nos aqui hoje em nome de Jesus para ouvirmos a palavra de Deus. Ponhamos-nos de pé, cantemos o hino 347 da harpa. Eu tenho um ministério. Graças a Deus eu tenho um ministério. Estou no centro da vontade de Deus, que sempre é atrás de um púlpito. Entenderam? Quem não achou a vontade de Deus é porque não encontrou um púlpito. Onde há um púlpito, aí há Deus. Pise e fique. Paga bem. É isso aí. Ele acrescenta, cara. Ele fala assim, Caião, então você acha que eu devo romper definitivamente com a igreja evangélica? O que eu devo fazer então? Aí vem a pergunta clássica, Caio. Essa pergunta aqui tem 3 anos que eu escuto. Onde vou congregar? No mundo. No mundo, onde tem gente, né? Você vai se congregar onde? Vai para Vênus? Você vai viajar? Plutão foi desclassificado como planeta, agora já nem serve mais para aterrissar. Lá já não dá mais. Já não dá. Lá não Saturno também não dá, é gasoso. Sabe? Não dá gás. Não dá. E tem um anel rodando em Saturno com uma velocidade tão grande que não dá. E Júpiter que você entra em gases coloridos em Júpiter. E na Lua também é certa perda de tempo. Tem muita cratera. Sem falar que tem um lado oculto onde a gente nunca chega. E do lado de cá é só a visão da Terra. E não tem ninguém. Então para onde é que você vai? Você já está no lugar de pregar no planeta Terra. E no ambiente planetário chamado mundo. Por que você tem que procurar um mundo paralelo? Pelo amor de Deus, gente. Parem com o mundo paralelo. Vamos botar o pé no mundo real. É aqui. É aqui. Para onde é que você vai se congregar? No único lugar possível de se congregar, no planeta Terra. Enquanto você estiver no corpo, é aqui mesmo. Onde? Com gente. Aonde der. Às vezes é em casa, às vezes é na praça, às vezes é num café, às vezes é num salãozinho que um grupo aluga, ou não, ou às vezes é num parque. Isso não é um detalhe. Jesus nunca se preocupou. A única vez que Jesus falou de lugar com os seus discípulos, foi na última ceia. Quando ele disse, ele nem falou, olha, arranjem um lugar. Ele já tinha arranjado. Ele disse aos seus discípulos, ide a um lugar ali, a um cenáculo, podem procurar, vocês vão encontrar lá na frente um jumentinho amarrado. Digam ao dono da sala, do salão em cima, do alpendre, do cenáculo, que o Senhor precisa do jumentinho dele para trazer aqui. Depois vão lá no cara do alpendre e diga que o Senhor vai precisar daquela ceia, que eu já falei com ele. Ele vai preparar tudo. Foram as 2 vezes que Jesus pediu alguma coisa. Um jumento para uma entrada rápida e um lugar para a ceia que ele já tinha conversado com o sujeito que iria oferecer o sal. Fora isso, você vê lugarismos no Evangelho. Jesus dizendo, olha, façamos de Cafarnaum a nossa base. Irmãos, nosso ministério está crescendo muito em Cafarnaum. Vamos designar Pedro como apóstolo local. E vamos aproveitar e fazer um templo maior do que esta sinagoga, para a glória de Deus, maior do que esta sinagoga dos judeus. Tem um outro lugar, em Betsaida também, a coisa está indo bem. Está indo bem. E em Caná da Galileia, onde eu multipliquei, transformei água em vinho, podemos começar algo, inclusive com um grande cálice na porta. Um grande cálice como uma tulipa, com água saindo, para o povo lembrar
E ó, água, vinho.